A inteligência artificial generativa chegou com tudo no mundo acadêmico, sabe? De repente inaugurou uma era completamente nova na pesquisa. Agora a gente tem ferramentas que geram textos, analisam dados, criam até imagens, tá tudo ao nosso alcance. A grande questão é como é que a gente deve navegar nessa nova realidade. Sabe, a discussão aqui não é bem sobre humano versus máquina, é sobre uma parceria nova e muito poderosa. Como disse o investidor Paul Tudor Jones, o verdadeiro potencial não está na máquina sozinha, nem no humano sozinho, mas na colaboração entre os dois. No fim das contas, a IA é isso, uma ferramenta. Então, a gente chega na pergunta que não quer calar na academia. A IA é uma aliada ou é uma adversária? A verdade é que ferramentas como o ChatGPT estão forçando todo mundo a repensar do zero o que significa fazer pesquisa. A própria Unesco já sinalizou isso. Mas calma lá. Antes de abraçar qualquer nova tecnologia, é fundamental entender as suas limitações. Para usar uma ferramenta de um jeito que seja eficiente e ético, primeiro a gente precisa conhecer os perigos, as armadilhas dela. Certo, então vamos direto ao ponto. Quais são, afinal, os riscos que pesquisadores e estudantes precisam ter muito claros em mente ao usar a inteligência artificial generativa? Bom, o primeiro grande risco é o do viés. Pensa só, os modelos de IA aprendem com o conteúdo da internet, que nada mais é do que um reflexo dos nossos próprios preconceitos. Isso significa que a IA pode, sem querer, gerar respostas que acabam reforçando estereótipos e excluindo perspectivas de minorias. Depois, tem um fenômeno bem esquisito chamado de alucinações. A IA não entende o que ela diz. Ela é muito bom em prever a próxima palavra mais provável numa frase. Isso pode criar textos que parecem perfeitos, mas que na verdade têm informações falsas ou até fontes que ela simplesmente inventou. Por isso, a dica de ouro é, sempre, mas sempre mesmo, cheque as informações. E não para por aí. Tem também as questões de privacidade e de direitos autorais. Muitos desses modelos foram treinados com material protegido sem a devida autorização. E além disso, tudo o que é inserido num prompt pode ser armazenado pela empresa de tecnologia, o que é um risco enorme para dados de pesquisa sensíveis. Por fim, tem um risco que é mais sutil, a homogeneização do pensamento. Como a IA tende a dar as respostas mais comuns, mais padronizadas, o uso sem um olhar crítico pode acabar limitando a originalidade, a criatividade, e isso pode empobrecer a diversidade de ideias, que é o coração da academia, né? Então, diante de tudo isso, como usar essa ferramenta tão poderosa e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos? A resposta parece estar numa metodologia estruturada. Um método de pesquisa dividido em duas fases bem claras que equilibra o intelecto humano com a assistência da máquina. A abordagem se divide assim. A fase 1 é o trabalho intelectual fundamental. É aqui que se define o tema, o problema, os objetivos. É a arquitetura da pesquisa, e isso deve ser feito exclusivamente pela mente humana. Só depois, na fase 2, é que a IA entra como uma assistente para otimizar e acelerar processos específicos. Na prática, como a IA pode ajudar nessa segunda fase? Ela pode aprimorar um texto que já foi escrito, sugerir ideias para complementar um argumento que já está bem estruturado ou resumir artigos que já foram selecionados para a gente. Mas veja bem, em todos os casos, a análise crítica e a decisão final continuam com o pesquisador. Certo. Agora que a gente já entendeu quando usar IA, vamos ver como usar. Para ter o controle da ferramenta e manter a integridade acadêmica, duas habilidades são essenciais: saber como pedir e saber como citar. Para obter bons resultados, não adianta só dar um comando. É preciso construir um bom prompt. Uma fórmula que funciona muito bem é função, tarefa e formato. Primeiro, diga a IA qual papel ela deve assumir. Depois, dê a tarefa específica. E, por fim, determine como a resposta deve ser estruturada. Isso garante resultados muito mais precisos. E aqui a gente chega num ponto crucial. A responsabilidade é intransferível. Revistas científicas de muito prestígio como a Nature já foram categóricas. A IA não pode ser autora de um trabalho. O autor humano é inteiramente responsável por cada palavra, incluindo qualquer erro ou plágio que a ferramenta possa ter gerado. A integridade acadêmica exige transparência total. Qualquer uso de IA deve ser declarado na metodologia do trabalho. E essa declaração precisa ser específica, incluindo o nome da ferramenta, o prompt exato que foi usado e a data da consulta. Omitir isso é considerado fraude. Simples assim. No fim, tudo se resume àquela ideia do começo. Não é uma competição, mas sim uma parceria.
onde cada parte tem seu papel fundamental e, mais importante, insubstituível. Essa imagem da maestra ilustra perfeitamente a hierarquia correta. A inteligência humana deve ser sempre a regente, a maestra que conduz todo o processo de pesquisa. A tecnologia é um instrumento poderoso na orquestra, sem dúvida, mas é a mente humana que segura a batuta. E este é o resumo final. A IA nos dá escala, velocidade, eficiência para tarefas repetitivas. Mas o que realmente importa na pesquisa, o pensamento crítico, a criatividade para fazer novas perguntas e a responsabilidade ética pelo resultado, isso permanece um domínio exclusivamente humano. E assim, a gente encerra com uma reflexão. Em um mundo onde a IA gera respostas em segundos, a questão mais importante se torna outra. Qual será a contribuição única, insubstituível e profundamente humana que a pesquisa acadêmica trará para o conhecimento?